Trader, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast Money. Eu sou o Ia Correa, head de plataformas aqui da CNCap, e para o episódio de hoje nós vamos em busca de uma das perguntas mais feitas no mercado. Existe fórmula mágica para se tornar um trader de sucesso? Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, gostaria de lembrá-los que quinzenalmente nós temos episódios inéditos do Cast Money. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo, tá bom? E para esse papo de hoje, eu tenho aqui a presença ilustre de Rafael Lage, ele que é o nosso analista CNPI e que acompanha de perto os nossos traders, tanto na sala ao vivo como nas mentorias, e conhece bem o caminho que cada trader deve seguir para ser um trader de sucesso. Então, Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Obrigado você pelo convite. Maravilha. E, Rafael, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, existe fórmula mágica de fato para ser um trader de sucesso ou isso é mito? Não existe. Essa história de Santo Graal é um perigo porque o trader cai no que eu chamo de triângulo das bermudas do trader. O cara acha um vídeo no YouTube, aprende um setup com alguém que a pessoa diz que tem 90% de acerto, 99% de acerto, e a pessoa não testa se funciona para ele aquilo, não entende que é um processo, aí ele vai para a conta real, ele até tem alguns ganhos. Quando ele começa a perder, ele não aceita que ele perde porque ele viu que tem 90, como é que pode? 90% de acerto, 99% de acerto, e não põe stop, aí ele perde dinheiro até ser jogado para fora do mercado. Então, passar a conseguir só operar com uma quantidade menor do que ele operava antes. Aí ele acaba sendo jogado para fora do mercado e aí depois ele começa todo o processo de novo. Ele fica um tempo machucado, aí ele aprende, estuda mais ainda, aprende um outro setup, e volta para o mercado. Se ele não entender que isso é um processo, que ele tem que entender um pouco sobre probabilidades, que ele tem que ter disciplina, não adianta nada. Bacana. Então, assim, e na sua opinião, né? Hoje a gente vê muitas pessoas confiando, né, nessas fórmulas mágicas, confiando em setup mágico. O que você acredita que as pessoas ainda procuram por isso no day trade, né? Porque existe ainda essa procura muito grande de fórmula mágica ou santo graal para você operar day trade. Eu acho que as pessoas buscam muito o imediatismo. Existe a questão também da falta da cultura financeira, da pessoa entender que ela tem que construir um patrimônio, mas eu acho que também existe muito a pessoa às vezes não quer se informar, não quer ter um trabalho, não quer se dar o trabalho de ter que seguir todo o processo, parametrizar seu trade, né? E aí ela acaba encarando o day trade como se fosse uma caixa registradora, como se fosse um tigrinho, uma bet da vida. Tanto que hoje em dia a gente vê grande parte, né, do fluxo que poderia estar na bolsa, está no tigrinho, está na bet. Perfeito. Então, assim, e se não há uma fórmula mágica, né? Se não existe esse santo graal do trading, conta um pouco pra gente. O que faz na trajetória, o que faz diferença na trajetória do trading ou melhor, deixa eu começar de novo, né? Então, assim... Tava bem. Tava bem. Não. Então, assim, se não há uma fórmula mágica, Lage, para você se tornar um trader, né? O que faz a diferença nessa trajetória? O que o cliente hoje, que ele fala assim, poxa, eu quero me tornar um trader, eu quero começar no mercado de day trading, qual que tem que ser a minha trajetória? O que eu tenho que perseguir ali? Como que eu devo começar? Enfim, o que eu devo atingir para ser um trader de sucesso? Acho que o trader não pode pular etapas, né? Ele tem a parte conceitual, a parte teórica, que é muito importante, mas ele tem que se conhecer também, saber o que vai funcionar para ele. Se é um scalp, se é mais um trend following, se ele vai, o ativo que ele vai operar, que ele entender que ele não vai conseguir operar aquele ativo o dia todo. Também acho que ele tem que treinar o que ele aprendeu bastante, como se fosse um ginasta, como se fosse um atleta qualquer, treinar bastante aquilo, e parametrizar, né, para ter um diário de trading, né, tá, para ele cortar o que tá errado no processo dele e manter o que tá certo, por exemplo. Bacana.
A gente já falou aqui em alguns outros episódios do podcast, né? Muitas vezes o cliente ali, a pessoa que quer começar no day trading, tem que encarar isso como se fosse uma profissão. Né? Então você não começa uma profissão do nada, você começa ali como estagiário, então você vai ganhando conhecimento, depois você vai crescendo. Então no trading, o cliente tem que fazer isso exatamente da mesma forma, tem que encarar isso como um aprendizado, começar pequeno, começar devagar e evoluindo aos poucos. Com certeza, acho que ele tem que. É um aprendizado. Eu até falo que não é uma corrida de cimentos, que é uma maratona. E as pessoas veem muito essa questão: quero largar meu trabalho para fazer day trade. Eu acho que uma das melhores coisas é a pessoa ter um trabalho para fazer o day trade, porque ela tem tranquilidade para aprender aquilo, não buscar uma renda imediata com aquilo ali, entendeu? Então, eu acho que até, como é que eu posso falar? Você, facilita você nesse processo de aprendizado, nessa jornada, você ter uma outra renda, né? Tá? Porque se você tentar ganhar, usar aquilo para ter uma renda imediata, você vai ter obrigação de fazer aquele recurso e não vai dar certo. Perfeito. E Laje, nessa sua trajetória como analista, como trader no mercado, e principalmente ali, né, você que faz bastante mentoria, né, com os clientes aqui da Semicapital, você já acompanhou muitos clientes que começaram do zero, né, que não tinham experiência nenhuma no mercado e começaram a fazer operações de day trade. Desses clientes que você já acompanharam do zero, você já viu algum cliente que realmente teve consistência no day trade, que não sabia nada, percorreu todo o caminho e hoje ele vive de mercado? Eu tive vários clientes assim. Eu tive cliente que vivia de mesada, tive cliente que estava numa idade avançada, eu tive até cliente que tinha alguma limitação e por eles cumprirem todo o processo do aprendizado, como eu falei, dele descobrir, né, o que ativo que ele vai operar, respeitar esse ativo, parametrizar, né, seus trades, né, fazer um registro diário das suas operações, para ele, quando ele poder cumprir todo esse processo de também não aumentar muito o número de contratos, achar que começar que sabe tudo e já aumenta logo o contrato dele de, às vezes a pessoa chega no 5, aí muda de 5 para 10, né? Aumenta muito a alavancagem e ela consegue fazer, a pessoa que respeita esse processo, ela consegue fazer o stop técnico, entender o que ela está fazendo, né? Acho que a pessoa que segue esse caminho, acho que é muito mais fácil dela ter sucesso. Perfeito. Laje, então a gente já vai falar um pouco mais, né, do que é essencial nesse processo. A gente já comentou aqui um pouco por cima que faz bastante sentido para a pessoa que está começando. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que é um ponto muito importante aqui do papel do analista, né, ou da pessoa ali que está na sala ao vivo, como é o seu caso e o caso do Robert. Então, assim, na sua visão, qual que é a principal função ali de um analista nesse processo do cliente se tornar, sair do zero, né, de conhecimento de day trade e se tornar ali alguém que vive de mercado e vive das operações de day trade? Eu acho que começa pelos conceitos básicos, os conceitos centrais, que ele tem que aprender, que nós passamos tanto tempo adquirindo, né? Diversas fontes, aqui a gente vai trazer aquilo mastigado para o cliente, a gente vai estar passando para ele que não é porque ele aprendeu aquilo ali, absorveu aquele conteúdo, que ele vai passar a ser um trader. Às vezes ele vem até de uma outra profissão, mas ele é um matemático, é um engenheiro, né? É policial de elite, né? Então ele acha que vai chegar aqui e vai ser fácil. Aqui o processo a gente explica que você nunca tem um dia igual, que você tem que respeitar as etapas, e aí sim o trader começa, né? A gente mentorando o trader, né? Tá mostrando o caminho para ele, é,
aonde é isso que eu falei que não tem como saber tudo de uma vez, né? Tá falando, até falando, né, que ele tem que ser mais humilde muitas vezes. Isso aí acho que são os passos principais, né, que é, um trader mais experiente, um analista tem que passar para um iniciante. Perfeito. E até eu acho que um outro ponto também que é importante são visões diferentes, né? Então, às vezes a gente fala que é interessante, como você falou, que às vezes o cliente ele tem que é, ver qual ativo faz mais sentido para ele, porque às vezes ele se sente um pouco mais confortável em operar o dólar, ou às vezes tem cliente que se sente um pouco mais confortável em operar mini índice, enfim, então às vezes entender o ativo, né, que ele está operando, mas também é muito importante ele ter visões diferentes, e isso os analistas conseguem trazer, né? Isso aí, é. Porque muitos analistas têm, você e o Robert, por exemplo, têm formas de analisar o mercado, né, completamente diferentes, isso acaba agregando ali muito para quem está assistindo a sala ao vivo, né? Porque, por exemplo, o Robert olha mais o price action. Eu olho um pouco de price action, mas eu já uso indicadores também, né? Então, a gente dá essa flexibilidade pro cliente que está chegando na Semi-Capital, olhar, né, tá em escolas diferentes. O que eu peço para os clientes é que, independente da escola que ele for adotado, ativo, que ele fique um tempo, né, para ver se realmente aquilo dá certo ou não. 6 meses em cada ativo, né, tá, se ele tem um tipo de estratégia específica, que ele fique pelo menos testando essa estratégia 3 semanas, isso é fundamental. Perfeito. E Laje, então a gente falou um pouco aqui, né, um pouco por cima de como o cliente pode começar no mercado, mas agora entrando de fato nessa trilha, né, que ele deve cumprir ali de conhecimento para ser consistente. Quais são as principais recomendações que você daria para quem está começando do zero e quer começar a negociar mini contratos, ou quer começar a fazer day trade, ou quer começar no mercado de operações? Tá. Eu acho que ele tem que entender que ele vai estar numa jornada, né, sozinho, que ele agora é o próprio patrão dele, né, tá, que antigamente ele tinha uma estrutura cerceando ele quando ele fazia alguma coisa errada, que agora ele não tem mais, né, tá? Ele tem que entender que a responsabilidade, né, passa a ser dele, então ele tem que cuidar de questões básicas como equipamento. Da mesma forma como você chega numa empresa, já tá todo esse equipamento lá, você tem que ter equipamento básico, né, tá? Como às vezes o trader não se dá conta disso, de ter um break, né, de ter 2 computadores, né, tá? Que ele tem que pensar não só no trade, né, como algo que ele vai chegar lá e bater a tecla e vai dar compra e venda, como tem que se preparar para aquilo, né? Mentalmente, né? Tá? Ele tem que é, estudar o conteúdo. Acho que a disciplina é importante. Gerenciamento de risco é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu, né? Tá certo? É, essa parte emocional também, acho que tá dentro dele trabalhar o mental dele, né? Tá se preparar, né? Tá, muitas vezes seria bom até o trader, né, tá, se aproximar de um psicólogo, né? Tá, é como a gente aqui já trouxe psicólogos, né? Que liam livros junto com os clientes sobre psicologia de trade. Acho que são esses os pontos. Perfeito. E além de tudo isso, o cliente, né, quando ele vai começar, é melhor ele começar direto na conta real, ou é melhor ele começar num simulador, por exemplo, para começar entendendo como funciona ali o mercado, começar a entender variações, enfim. Onde que é melhor ele começar? No simulador ou em conta real? Então, eu acho que ele tem que começar pelo simulador. Primeiro, para ele testar aqueles conceitos básicos que ele está aprendendo. Depois, ele vai passar por uma segunda etapa dentro do simulador, onde ele vai estar simulando, né, treinando aquele ativo que ele escolheu, aquelas estratégias que ele escolheu, né, tá, durante 3, 4 semanas. Se ele tiver êxito, né, para ele até ver se ele tem colocar de forma confortável o stop gain, o stop loss dele, tem êxito, aí sim ele pode passar para uma conta real. Perfeito. E a gente comentou um pouquinho atrás ali sobre ter um diário de trading, né? Muitas vezes poucas pessoas falam sobre ter um diário de trading. Isso é muito importante para quem está começando, né? Como que a pessoa pode montar um diário? O que ela deve escrever nesse diário ali para acompanhar depois e aprender o que ela fez no passado para não
repetir no futuro. Tá. E eu acho que ela tem que colocar ali, né? É, claro, o horário que ela operou, o, o ponto de entrada, o ponto de saída, né? Colocar quantos lotes ela está operando, né? Naquele período do mês, da semana, né? É, eu acho que ele tem que colocar ao lado de cada operação, ele tem que colocar uma observação. Às vezes ele bota, poxa, fui ansioso, entrei antes do rompimento, não esperei trade fechar acima da média, tem que colocar isso, né, seja positivo, seja negativo, para ele fazer no registro. Então, ele também colocar, né, se naquele dia ele bateu, ele atingiu a média dele de trade, parou, se ele excedeu aquilo, né? Porque aí ele vai ver coisas que não estavam muito certo. Ele vai ver que, poxa, ele foi operar às vezes no almoço 3 dias, 3, 4 dias, ele entregou porque ele foi operar no almoço o resultado do mês inteiro. Então, são coisas que o diário de trade mostra para ele. Perfeito. E ali ele consegue ter um pouco mais de noção do que está fazendo bem para os trading dele e também o que está fazendo mal para ele evitar fazer nos próximos dias, né? Com certeza, ele continua com o que ele está fazendo certo e tirar o que está errado. Se ele passa a registrar aquilo 1, 2, 3 vezes, é, na quarta vez a incidência cai demais. Maravilha. E além do diário de trade, um ponto muito importante também é o gerenciamento de risco. Uhum. Né? Como que o trader ele pode começar a criar o gerenciamento de risco? Você comentou, né, que cada um tem vamos dizer assim, um gerenciamento diferente, porque cada um tem um apetite diferente, um capital diferente. Né? Então, existe uma maneira do trade, ou melhor, do trader, né, criar esse gerenciamento de risco baseado, por exemplo, em patrimônio, baseado em perfil, enfim. Como que ele começa um gerenciamento de risco? Eu acho que tem traders que eles trabalham, né, tá, com um risco, né, tá, às vezes até maior que a quantidade de riscos, com um risco de 1 para 1 ou 2 para 1, mas tem um nível de acerto muito alto, né, tá? Então ele tem que cumprir aquilo ali à risca, ser extremamente disciplinado, né? Ele tem que se conhecer. Às vezes tem um trader que ele tem o 3 vezes o alvo para uma vez a perda, mas ele tem que ter paciência, né, para deixar o trade correr. Então, o trader tem que se conhecer, né, ver, como eu falei, as operações estão dando certo para ele, parametrizar aquele tipo de operação, registrar aquilo ali para ver se ele vai ter sucesso ao longo de 25, 30 trades, né, tá? E não ultrapassar o que ele pode, a meta diária dele, isso é muito importante, seja de gain, seja de loss, e ele procurar, né, quando ele estiver ganhando, marginalmente, né, tá? Ele continuar é, é, até usando a planilha dele, ele vai ver que se marginalmente ele sempre conseguir fazer um pouco mais, e na hora que ele começar a perder, ele parar logo, né? Ele vai ver que ele não vai precisar trocar um dia de gain por um dia de loss, porque você tem a sua média, né, tá, de gains tem que ser igual a sua meta de loss, vamos dizer assim, né, tá? Certo? Acho que aí passa a ficar mais fácil, né, tá? Você conseguir até vislumbrar que você vai ter sucesso, né? Perfeito. Pra frente. Então a gente falou aqui um pouco do começo do trader, né? O que ele deve fazer para ter consistência, para ser um trader de sucesso. E o que ele não deve fazer, né? O que o trader deve evitar ali nesse processo de aprendizado e depois também no processo de evolução dele como um trader. Tá. Eu acho que ele tem que cumprir o gerenciamento de risco dele, não deixar, por exemplo, ele estourar essa média, né? Porque vamos dizer que ele tenha 100 pontos de gain, 100 pontos de loss, ele não deve deixar essa média, ele deve no máximo chegar naquele dia. E ele nunca deve estourar 3 vezes essa média em um dia, porque se ele fizer isso mais 3 vezes no ano, já vai começar a ficar complicado, né, tá? Se ele ultrapassar, né, 3 vezes o que ele tem de dia de gain, se ele tomar um loss que seja maior que 3 dias de vitória dele, já começa a estragar a semana, aí já estraga o emocional dele, já compromete a outra semana. Então, eu acho que isso é um fator que ele deve evitar ao máximo, né, tá? Ele vai
usando o stop, né? Ele vai entender que se ele tem uma estratégia vencedora, né? Ele vai ganhar na segunda, na terça e na quarta, vai perder 2 dias, vai entender que ele tem que parar logo, porque vai ser natural ele voltar a ganhar depois na quarta, na quinta, na sexta, porque a própria estratégia que ele estudou, que ele treinou, tem um payout positivo, tem um nível de acerto positivo, entendeu? Perfeito. Isso também evita o cliente entrar naquela espiral de, poxa, eu perdi dinheiro, eu preciso recuperar. Na verdade, isso é muito perigoso, né? Para quem está começando ou para quem já opera há muito tempo, né? Não é uma. Só que não é uma recuperação. A pessoa às vezes até se sente mais confortável, né? Quando ela se sente aliviada, né? Quando ela recupera, como se ela tivesse tido um gain, né? Ela tenha que cumprir. Se ela se propôs a fazer 3, 4, 5 operações por dia e determinado o valor, né? Tanto seja de gain ou de loss, respeitar aquela parametrização, porque senão ele vai o quê? Cometer o que a gente chama de overtrading e vai acabar sendo jogado para fora do mercado. Perfeito. E também a questão psicológica, né? Porque a gente sabe que não existe, como a gente já falou, não existe uma fórmula mágica para se tornar um trader de sucesso. Uhum. Então, fato que você vai ter dia de loss. E todo mundo tem dia de loss. Uhum. Até hoje, você com vários anos de mercado, apesar de ser muito assertivo, ter uma das melhores carteiras do mercado, entregar várias operações de gain ali na sala ao vivo, é humanamente impossível você acertar 100% do tempo, né? Então, isso a pessoa tem que entender de que, olha, eu vou ter dias bons e vou ter dias ruins. O importante é ela saber aproveitar os dias bons e também segurar um pouco a mão nos dias ruins, Justamente. para não entregar tudo que ela fez de certo, né? Lá, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo e eu sempre faço essa mesma pergunta para todos os entrevistados, né? Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando no mercado, né? Para quem quer começar a ser um day trader? Então, de certa forma, um resumo aqui de tudo que a gente falou, mas se você pudesse deixar uma mensagem para quem está começando, qual que seria? Seria que entender que o trade, né, é um processo, que vai ser um processo de aprendizado, que vai ser um processo de conhecimento, né, disciplina, para ele não estragar o emocional dele e não ser jogado para fora do jogo, né, tá? Então, eu acho que ele tem que viver o processo. Se a gente fosse dar uma recomendação para ele, seria ele justamente viver o processo, ele não pular etapas, não alavancar demais, né? Para ele ter a mente tranquila, para ele conseguir ver aonde que é o stop técnico, aonde que é o ponto de gain dele. Acho que seriam pontos aí principais na jornada dele, importantes na jornada do trader. Maravilha. E Laje, para quem quiser acompanhar um pouco mais das suas recomendações, das suas análises, ele pode acompanhar você na sala ao vivo aqui da Semicap, né? Isso. Eu e o Robert estamos na sala ao vivo de 8h45 da manhã até 18 horas diariamente. E além da sala ao vivo, você tem um conteúdo educacional muito grande aqui na Semicapital, né? Quem quiser aprender um pouco mais, ter acesso a esse conteúdo educacional, onde que ele pode encontrar isso? Na SemiSkills, é uma plataforma completa, como se fosse um Netflix, né? Tá com vários vídeos, onde o trader ainda é recompensado, o trader que estuda mais é recompensado dentro dessa plataforma, onde tem uma gamificação, ele vai gostar bastante. Perfeito. E para quem quiser acessar o SemiSkills, é só acessar o nosso portal de cliente aqui da Semicapital e vai contar com toda essa gama de conteúdo educacional para você ter sucesso nessa jornada do Day Trade. E nós vamos ficando por aqui nesse bate-papo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder o próximo episódio aqui do Cast Money. Até mais!